Graças a Deus, irmãos e irmãs, nós vamos iniciar aqui a nossa introdução aos livros poéticos, tá bem? Introdução aos livros poéticos. Hoje nós vamos estudar sobre o livro do Eclesiastes. Eu vou estar utilizando, meus irmãos, os comentários desta Bíblia aqui. Esta Bíblia, ela é uma tradução da Convenção Nacional dos Bispos do Brasil. É uma tradução católica. E não é que a gente está desprezando o material que a gente tem, é porque nós já estamos mais acostumados com o nosso material e por isso a gente tem um pouco mais de acesso. Esses aqui que a gente não está tão acostumado, vem para nós, para muitos de nós, vem como novidade. Não é bem novidade, mas vem. E porque tem comentários muito bons, tá bom? Eu vou estar utilizando essa tradução. Os irmãos podem, inclusive, estar aí acompanhando na tradução que vocês têm, que é João Ferreira de Almeida. Então começa ali o nosso slide dizendo o seguinte: esse livro de Eclesiastes, ele apresenta o pensamento de um sábio, ancião, que tem o intuito de instruir os jovens. É por isso que você vai ler lá no capítulo 12: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus, nos quais venha dizer: não tenho neles contentamento. Quem escreveu esse livro do Eclesiastes não é um jovem, é alguém já experimentado na vida. Nós vimos aqui, e toda essa literatura de sabedoria, nós vimos que existe uma valorização pelo velho. É por essa razão que você vai ver lá no livro de Daniel um ancião de dias. E você vai ver os anciãos que estão assentados em volta do trono de Deus no livro do Apocalipse. O que os anciãos representam? Representam a sabedoria, a experiência e ter sido experimentado. Existe uma valorização pelo velho nas Escrituras. E eu estou usando a palavra velho de propósito mesmo, que é o nosso termo, que é bastante desvalorizado aqui no Brasil. Você está velho, eu estou velha. A cultura bíblica, ela valoriza o velho, o ancião. Inclusive, a própria palavra ancião está ligado com o termo antigo. É alguém que vem vivendo, ele já é um antigo, é um ancião. O que faz esse ancião? Ele é um eclesiastes. O que é um eclesiastes? Ele é alguém que prega em uma reunião. Isso é um eclesiastes, é um pregador. Mas ele é um pregador não nos moldes que nós temos aqui nas Assembleias de Deus. Ele é um pregador que ele é nomeado. Não dá para pregar diante de uma sinagoga, que é o caso de um livro judaico como esse aqui. Não dá para você pregar numa sinagoga se você não tiver uma credencial de pregador. Tem que ser reconhecido como um pregador, nomeado como um pregador. A cultura judaica vai mostrar para nós o seguinte: você é uma criança até os 13 anos. Você vive com a tua mãe nas tendas das mulheres. Não importa que você é um menino. Você é um menino, mas você vive na tenda das mulheres até os seus 12 anos. 13 anos de idade, vem a puberdade. A natureza te retira da infância, te joga na adolescência. Só que a adolescência é uma coisa que nós temos aqui agora, na atualidade. Os judeus não reconhecem a adolescência. Até hoje eles não reconhecem. Você é criança e adulto. Você é criança e adulto. Você deixa de ser criança a partir dos 13 anos, as meninas pela menstruação e os meninos pela puberdade. Passa pelo ritual de emancipação. 13 anos, sai da tenda das mulheres, se for homem, e vem para a tenda dos homens. Se for menina, continua por lá mesmo. Dos 13 até os 30 anos de idade, vai se assentar aos pés de algum rabi, de algum rabino, de algum rabã, de algum mestre, para poder aprender as Escrituras. A partir dos 30 anos será autorizado a ensinar, pode se tornar um rabino também. Dos 25 até os 30 anos seria uma espécie de graduação forte mesmo, para quem vai se tornar um doutor da lei. Dos 25 até os 30 anos. Antes dos 25 nem pensar, é só um comentarista fortuito, tem aquela oportunidade para recitar um texto, mas não para explicar. A partir dos 25, 30 anos já começa a ter aquela iniciação para se tornar um mestre. Dos 30 anos já é um rabi. Por essa razão, Cristo e João Batista iniciam o ministério a partir dos 30 anos, porque eles não têm credencial para pregar.
Credencial é uma palavra que eu estou utilizando, tá? Eles usam o termo cartas. Você tem uma carta de autorização. É com esse contexto que vocês vão ler o livro de Eclesiastes. É um sermonário. São pequenos sermões que o Eclesiastes pregava numa assembleia. Não precisa ser uma assembleia de muitas pessoas, poucas pessoas. Majoritariamente, ou na sua maioria, composta por homens mesmo. Por homens. Então é um ancião. Aí vem a terceira idade, que a gente chama de terceira idade. A partir dos 60 anos não precisa mais de credencial, já tem um reconhecimento, teve 30 anos de pregação ou de ministério e agora pode escrever. Pode escrever. Qual que é a dificuldade de Jeremias? Jeremias não tem idade para escrever. Os profetas do Velho Testamento, eles têm essa dificuldade. Eles precisam escrever com autoridade. Para ter autoridade tem que ter um pouquinho mais do que essa idade que nós temos aqui hoje. Hoje qualquer jovem de 17, 18 anos está pregando. Bom, graças a Deus. Pastor Ivan, seja bem-vindo, pastor. Amém. Amém. A sala é sua. Depois, terminando a aula, vocês querendo descer, pode participar lá também da palestra lá. Agradecido, pastor. Até as 9 da noite. Deus abençoe. Bom, Deus abençoe, pastor. Amém. Então, você sendo um ancião, você pode escrever. Se você não é um ancião, você tem o que para ensinar? Essa é a dificuldade do Jeremias quando ele fala: Senhor, eu sou uma criança, eu ainda não sou da categoria desse pessoal aí que pode escrever. Mas aí Deus diz para ele: não precisa dizer que você é uma criança, porque eu vou colocar as minhas palavras e o que eu mandar você dizer, você dirá. Tá bom? Então é por esta razão, é com esse contexto cultural que vocês vão ler o livro de Eclesiastes, que já é um homem vivido, experimentado, que tem autoridade para escrever e ensinar. O que nós temos mais ali? Ele está alinhado com um pensamento epicurista. E por que alinhado? O livro de Eclesiastes, ele é para os judeus. Só que ele surge numa época, ou ele ganha renome numa época, em que os gregos já estão fazendo isso há muito tempo. É um livro de filosofia. Mas não é filosofia propriamente, porque filosofia só tem na Grécia. Filosofia não existe em outros povos. Eles não têm filosofia. Filosofia só tem na Grécia. O que você tem em outros povos é a cultura de sabedoria. E é por isso que nós chamamos os livros poéticos de livros sapienciais. Livros de sabedoria. Só tem na Grécia, só tem filosofia. Filosofia só tem na Grécia. Nos outros povos tem cultura de sabedoria. Os judeus têm uma cultura de sabedoria antiga. Desde os dias de Jó, vocês lembram que a gente estudou o livro de Jó. Então, desde os dias de Jó, a tenda dos sábios é a tenda do silêncio. Você entra lá e você não quebra o silêncio da tenda. O primeiro a quebrar o silêncio é um tolo. Por isso que os 3 amigos de Jó demoram para falar. E só falam depois que Jó quebra o silêncio. Senão ficaria por isso mesmo. E essa cultura de sabedoria, ela continua na comunidade judaica. Você tem um ancião, só que em outros povos tem uma sabedoria, e entre os gregos eles desenvolvem a filosofia. Qual que é a diferença? É que a filosofia ela é mais sistemática. Ela pega um tema e ela fica martelando aquele tema. E ela vai escrevendo, discorrendo, pensando, vendo quais são os desdobramentos daquele tema. Isso é filosofia. Na cultura de sabedoria, não. Você vai lá, pega um tema, discorre, mas vem outros temas, você embaralha, você mistura. Na filosofia, não. Você pega um tema e fica batendo nele, martelando. Você volta para o próximo banquete, a mesma coisa está acontecendo. Bom, entre os filósofos existem os epicureus, que é citado, inclusive, no livro de Atos dos Apóstolos. Epicureus e estoicos são citados. Quem são os epicureus? São os seguidores de Epicuro, que ele tinha uma filosofia que é a filosofia prática, filosofia da alegria. Para Epicuro é o seguinte: você não tem que ficar preocupado com a vida pós-morte. Essa é uma preocupação que é o seguinte: a morte é um fenômeno, diz o Epicuro. A morte é um fenômeno que é o seguinte: enquanto eu estou vivo, ela não existe. E quando ela chega, eu já não existo também. Quer dizer que a gente nunca se encontra. Nós nunca vamos nos encontrar. Estou morto, a morte chegou, já não estou mais por aqui. Enquanto eu estou aqui, a morte não chega. Por que eu vou ficar preocupado com alguém que eu nunca vou encontrar? Nós só temos experiência da morte dos outros. Da nossa própria
Ninguém tem experiência, ninguém. Só no pensamento mesmo. Puxa, um dia eu vou estar aqui deitado igual esse cara. Mas é pensamento. Ela chega, você já não está mais, você já foi. Enquanto você está, ela não chega. Aí o Epicuro fala, então o que eu vou fazer? O Epicuro, ele enchia uma xícara de café, vou usar aqui no Brasil, né? Uma xícara de café e ele toma o café dele. Só que ele não toma rapidinho, café expresso, para queimar a língua. Não faça isso. Você tem que degustar o blend do café. Você tem que saber do que ele é feito, qual que é o grão. Tem que experimentar ele aos poucos. Não pode deixar ele tempo demais para ele esfriar, mas não pode beber tão rápido que você vai queimar a língua. Café você tem que sentir o gosto. E é por isso que eu não gosto de beber Guaraná gelado. Você não sente o gosto do Guaraná, só do gelo. É horrível. Guaraná se toma sem gelo, na minha opinião. Tem que sentir o gosto do Guaraná. Não quente, né? Porque não é café. Mas também não pode ser gelado. É muito ruim, sabe? Parece geladinho. Você lembra geladinho? Depois que acaba o suco, só fica o gelo. Qual que é a filosofia epicurista? Saboreie a vida. Curta seus filhos. Viaje, trabalhe só o necessário para você ter o sustento do agora, do arroz e do feijão e uma mistura. Não precisa ter 2, 3, 4, 5 trocas de roupa. O que você tem está bom por muito tempo. Vai lá, troca, lava, põe outra. Curta os seus amigos, não precisam ser muitos, mas os poucos que você tiver, preserva eles, considere-os como amigos. Isso é filosofia de Epicuro, é epicurismo. Alguns chamam isso de hedonismo, que é a filosofia do prazer. Mas não é a busca do prazer no grau máximo, sabe? Aquele negócio exagerado, fora da curva. É a busca do prazer que é o seu direito. Aí o Epicuro fala prazer de comer, prazer de beber, prazer de dormir, prazer de trabalhar, prazer de não trabalhar, prazer de namorar, prazer de deixar de namorar. Isso é hedonismo do Epicuro. Qualquer coisa que você faça que fuja da curva, sabe? Faz aquela volta exagerada, aí vira tormento, já não traz mais prazer. Se não traz prazer, abandona. Eu estou falando isso porque isso aqui está no pano de fundo do Eclesiastes. Você vai perceber epicurismo no livro de Eclesiastes. Por quê? Porque esses epicuristas eles andavam o mundo inteiro com a filosofia deles. E Israel não é tão longe assim. O pessoal viajando de navio chegava lá em poucos meses. 2 meses, 3 meses, chegava lá. Esse pessoal viajava bastante de navio. Também os sábios, eles tinham uma espécie de desapego aos bens materiais e investiam neles mesmos, no conhecimento. Vendiam conhecimento. Nem sempre pagavam tão bem, mas eles davam algumas aulas e ganhavam para isso. Por isso o epicurismo não está tão longe. Tem outro ali que você vai perceber no livro de Eclesiastes, que são os céticos. Ceticismo. Também havia uma filosofia chamada ceticismo, que é o que é o ceticismo daquele tempo? É o direito que eu tenho de duvidar de que você está falando uma verdade absoluta. Isso é ceticismo. Eu não preciso aceitar o que você está falando de pronto. Eu sou cético porque eu duvido de que você está com a plena razão, que você está coberto de certeza. Pode ser e provavelmente você está enganado. E já que você está enganado, por que você quer me enganar também? Eu não vou me deixar você me enganar. E é por isso que o Eclesiastes, eu vou dar vários exemplos para vocês aqui, tá? Eu retirei alguns textos daqui, que ele vai dizer o seguinte: qual certeza você me dá de que o fôlego do homem é diferente do fôlego do cão? Você fala que o fôlego do homem é tão importante, mas eu olhando não vejo diferença nenhuma. Morre o homem, morre o cachorro, vai todo mundo para o mesmo lugar. É o que a gente costuma dizer aqui, a brasileira, né? Fede do mesmo jeito, né? O que a gente fala. Então, não importa se é podre de rico, se caiu da escada e que bateu a cabeça, ou se teve um infarto. 4 dias, ninguém quer mais em casa. Ninguém. 4 dias tem que ser encaminhado. Isso aí é o pessimismo do livro de Eclesiastes, mas não é um pessimismo, é chamado de realismo crítico. Realismo crítico é você olhar para a coisa do jeito que é, sem disfarçar, sem pintar de vermelho, nem de cinza. Deixa do jeito que está. É com essa ideia, tá bem? Então tem um ceticismo ali, que é o direito que eu tenho de duvidar
de que você está coberto de razão ou de que existe uma verdade maior do que aquela que eu estou defendendo. Eu dou o direito de errar também. Já que eu estou te dando o direito de você errar, eu também tenho esse direito de dar a minha opinião, mesmo que ela não seja uma verdade universal. Os gregos eles ficavam um pouco doidos com isso, por causa que eles descobriram que a verdade não é universal, a verdade é relativa. E a verdade sendo relativa, pode ser que você esteja muito enganado, mesmo sendo mestre. Qual certeza você me dá? Não precisa me dar certeza, não precisa. E aqui no livro de Eclesiastes tem isso também. Então tem epicurismo, que é viver a vida que você tem aqui na Terra, sem se preocupar com os pesares do mundo além. Pode errar, se você errar, você está dentro do previsto também, você pode errar. Está na planilha que você vai errar. Capítulo 7 do Eclesiastes. Está na planilha, Deus previu que você ia errar mesmo. E até Deus está jogando os dados dele aqui no livro de Eclesiastes. Tá? Quando você lê o livro, você percebe que Deus está jogando os dados dele também com a sua vida, ou com a sua sorte. Só quem está no controle é Deus. Você não tem controle. Você não tem. E outra filosofia que tem na época também é o estoicismo. O que é o estoicismo? Bom, nós temos que ter um pouquinho de ética na nossa vida. O que é a ética? Ética eu vou ter uma conduta, que é uma conduta que não precisa ser padrão. Eu não estou em busca de uma conduta padrão. Todo mundo segue o padrão. E nem estou em busca de uma conduta modelo, que todo mundo tem que fazer igual. Mas eu vou ter uma ética que, se você olhar para mim e você fizer aquilo que eu faço, você não vai ficar prejudicando o mundo todo. Isso é o estoicismo. É a busca do bem pelo bem, não pela recompensa. Eu faço o bem só por causa que é bom. Mas não é porque eu vou ser premiado, aplaudido, gabaritado e reconhecido. Eu faço o bem porque o bem é necessário. Eu preciso fazer o bem. Por quê? Porque eu preciso do bem para mim. Eu tenho que fazer o bem para mim. Por isso você não é a minha referência, tá bom? Por mais que eu goste de você, mas você não é a minha referência. Qual é a minha referência? Bem, a minha referência é o chamado bem universal, que isso aí são os estoicos. Eles acreditam que o bem não é algo que está à disposição de todos, mas o bem ele é universal. Então, eu não sei fazer o bem, você não sabe fazer o bem, mas se eu procurar fazer o bem, eu vou conseguir. Mas se eu não me procurar não fazer o bem, eu também não vou achar ele ali na esquina, na feira. Isso é o estoicismo. Eu vou começar a praticar o bem, você também vai praticar o seu bem, o outro vai praticar o bem dele. Esse nosso bem vai criar uma sociedade de pessoas boas, e essa sociedade de pessoas boas é o lugar onde eu quero viver. Não precisa que você me elogie nem reconheça a minha virtude. Eu não preciso do seu reconhecimento para ser virtuoso. E muito menos você precisa das minhas notas 10 para você saber que você sabe ou não sabe. Porque você sabe o quanto você lutou para chegar aonde você está. Aí você vai ler o livro de Eclesiastes com esse pano de fundo. O autor está em busca de criar uma sociedade de pessoas boas na terra, não para o céu. Para o céu é preocupação de Deus, é problema de Deus. Ele não deixou esse negócio para a gente aqui escrito como que vai ser. Pelo contrário, lança o teu pão sobre as águas. Depois de muitos dias, você vai achar. Então reparte aí com 7, com 8, né? Porque você não sabe o que vai acontecer depois. O que ele quer dizer em linguagem simples? Faça amizades. Faça amizades, porque você não sabe no dia de amanhã quem é que vai te levar para o hospital. Você não sabe. Você não sabe no dia de amanhã quem vai te emprestar o dinheiro da conta de luz. Você não sabe. Hoje você tem, você partilha. Amanhã você cobra a dívida de um jeito direto ou indireto. As pessoas vão lembrar que você ajudou elas. Isso aí é a prática do livro de Eclesiastes. Muito bom de ler, rápido de ler. As pregações nas sinagogas, elas não podiam ser demoradas, não podiam, porque o sábio não pode se perder em palavras. O sábio fala pouco. Então ele é aquele camarada mais aguardado pelos anciãos. Os anciãos querem ouvir os anciãos. Os anciãos não querem ouvir os jovens, porque os jovens não sabem nem o que estão falando, quanto mais ensinar. Então os anciãos eles querem ouvir o ancião. E quando o ancião levantar para falar, ele não pode falar muito,
Ele tem que falar pouco, e você que já tem aquela inteligência vai entender rápido o que o ancião está falando. Vai entender rápido. Se você não entender, é que você não é sábio. Se você não é sábio, eu não tenho que perder tempo com você. Eu não tenho, porque você é um tolo. Não adianta tentar instruir o tolo. Aí, o livro de Provérbios, né? Ainda que você bata no tolo até matá-lo, nem por isso ele vai se tornar um pouquinho sábio. Não adianta. Agora, se você é sábio, eu não preciso explicar muitas coisas, porque para quem sabe ler, um pingo é letra. É o nosso ditado popular que tem esse referencial. Por isso que o Eclesiastes ele é composto de pequenos poemas. Esses pequenos poemas eles eram pregações rápidas. Os judeus chamam de halak. Tá? Halak são frases curtas. É um discurso pequeno, poucas palavras. Por isso que é gostoso de ler o livro de Eclesiastes. Você não precisa ler ele todo de uma vez. Ele é pequenininho. Tá? Ele é pequenininho, tá lá, ó. O livro foi naturalmente acolhido nas sinagogas e consta entre os 5 rolos festivos, Megiló ou Megilote, sendo lido na festa das tendas, no fim da colheita e da vindima. Os 5 rolos que são os livros das tendas. 5 aqui, aquilo que a gente já falou para vocês, que é para parecer com o Pentateuco. Assim como o Pentateuco tem 5 livros, os poéticos ou sapienciais são divididos em 5 rolos também. 5 rolos. Para ser lido durante a festa das tendas ou das cabanas, bem, que é no fim da colheita. Você tem que estudar um pouco da cultura judaica para saber que eles têm festas, é um povo festivo. Chega a hora que é o fim da colheita, e nesse fim da colheita eu preciso primeiro pegar as primícias e levar lá para o tabernáculo. Eu levo as primícias para o tabernáculo, e depois que eu levei as primícias, aí é hora de entrar na colheita. Aí eu entro na colheita, fico lá os 3 meses lá na colheita. Quando chega no final da colheita, eu tenho que voltar para o templo. Eu tenho que fazer as minhas peregrinações. Então eles têm várias festas. Bom, nessas festas aí os sacerdotes, mais no templo mesmo, eles fazem as pregações, as pequenas pregações. Entre essas pregações é o choque de realidade. Você plantou, você colheu, tudo tem o seu tempo oportuno, e tem hora que você plantou e tem hora de você arrancar aquilo que você plantou. Tem que dar aquele choque de realidade. Tudo que você colheu é dom de Deus. É isso que você vai encontrar no livro também. Bom, acho que já dá para a gente fazer algumas perguntas, né? Dá, né?